Olá, eu sou o pastor David Paniagua e essa é a leitura bíblica diária deste dia. O texto de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 6, e diz assim: Porém, desde o princípio do mundo, Deus fez macho e fêmea. Novamente, porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Jesus, ele veio como um profeta, não como um político. Quando ele foi questionado acerca de casamento, divórcio, esse tipo de situação, de discurso, ele respondeu sem ser evasivo, mas também não foi diplomático. Ele condena os líderes judeus pela atitude apática e abusiva para com suas esposas. Ele se recusou a se envolver nas controvérsias legalistas daquele tempo, dos rabinos judeus e suas interpretações expressas na lei de Moisés. Em vez disso, Jesus retrocedeu a ordem original das coisas estabelecidas por Deus no livro de Gênesis. Primeira parte do versículo. Desde o princípio da criação. Ele retrocede justamente no começo, no princípio. Ele se refere à obra que Deus havia executado no sexto dia da criação, em que ele cria os animais terrestres e, em especial, o homem. E ele faz alusão a Gênesis 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Após ter estabelecido a humanidade em macho e fêmea para a procriação da espécie, a Bíblia fala que viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E abençoou-os com uma bênção: frutificai, multiplicai e enchei a terra e dominai sobre todos os animais. De maneira simplista o meu versículo. Agora medite comigo. Sendo a criação perfeita e boa, afinal a afirmação que o que Deus tinha feito era bom, ela veio a se corromper com o chamado mal moral. Segundo Santo Agostinho, se tudo que provém de Deus é bom, e Deus é a fonte de toda a bondade, de onde vem o mal? Ele se questiona e, com o seu esforço, com oração, ele consegue resolver o problema do mal por ele achado na sua grande descoberta filósofo-teológica. Ele nega a realidade metafísica do mal. O mal não é um ser, é como se eu diria que o mal, ele não existe. Ele é a ausência do bem, ele é uma perversidade. Ele explica que o problema do mal como a obscuridade, a escuridão, é a ausência da luz. Então, o mal, segundo Agostinho, ele é a privação, a ausência do bem. Ele não é uma realidade existente, apenas o bem é real. E viu Deus que o que ele fez era bom. Em especial, Deus os fez macho e fêmea, segunda parte do versículo. O homem, com suas escolhas corrompidas pelo pecado original, fez escolhas que, segundo a Bíblia diz, não convinham a ele. Eu vou estar lendo aqui um texto bíblico de Romanos 1, 25 a 27. Diz assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens mudaram, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro.
Então, esse texto, ele nos esclarece porque o homem, ele não admitiu a existência de Deus. Por quê? Porque ele escolheu o pecado. Ele escolheu viver como se Deus não existisse, como se não houvesse um julgamento das obras. Então, por o homem ter abandonado Deus, a Bíblia fala que Deus os abandonou a paixões infames. E aqui fala de mulher que se mudaram o uso natural, fala de homens que se inflamaram em sua própria sensualidade um com os outros e que quando eles faziam isso, eles cometem torpeza. Quando eles fazem isso, eles cometem torpeza. E o texto diz que eles recebem em si mesmo a recompensa do seu erro. Eu acredito que essa recompensa do erro é uma vida de vergonha, uma vida de como eu posso dizer, de se sentir julgado pelos outros o tempo inteiro. Isso deve ser com certeza muito constrangedor. Então Deus, voltando no raciocínio, ele fez o que era bom. O mal só existe quando o bom é rejeitado. Deus nos deu a lei para que enxergássemos que o mal estava em nós. Especificamente falando de leis sexuais, está escrito em Levítico 18, 22 e 23. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás como um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para se ajuntar com ele. Confusão é. Levítico 18, 22 e 23. Toda perversidade sexual contraria o estabelecido originalmente por Deus. E o estabelecido originalmente por Deus é bom. Deus fez macho e fêmea para a procriação da espécie. Todavia Deus nos liberta. Ele tem poder de nos libertar de todas as amarras do pecado. 1 Coríntios 6,10 a seguir diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Aqui Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, admitindo que alguns haviam sido roubadores, efeminados, sodomitas, ladrões, bêbados. Porém, eles haviam sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Então o Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós juntamente com a nossa consciência para nos libertar de toda a amarra do pecado. E através da palavra de Deus nós somos limpos. Jesus disse aos seus discípulos: vós sois limpos pelas palavras que eu tenho pregado. A Bíblia, nesse texto, conclui dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Lembre-se, o padrão de Deus é sempre o melhor para nós. Que Deus abençoe a todos. Maravilhoso Deus, Pai Santo e tremendo, te peço, Senhor, por este que ouviu esse vídeo até o final. Ó Deus maravilhoso, Deus de glória, que a tua bênção esteja sobre a vida desta pessoa, sobre sua família. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha fortalecer, Senhor Jesus Cristo, para que ele possa se libertar de toda e qualquer amarra do pecado. Não seja de maneira nenhuma, Senhor, imoral, não sendo de maneira nenhuma, Senhor, avarento, de maneira nenhuma idólatra. Ó Pai, venha libertar das grandes armadilhas de Satanás. Destrói toda a ferramenta preparada do maligno contra nós. Amém. Que Deus abençoe.